E aí, galera, boa noite. Beleza? E aí, Du? E aí, Du e Dé? Belezinha? Tem uma cobertinha aqui, meu, tá muito frio. E aí, turma? Ó, o coite já tá aqui. Deixa eu já... Coite. E aí, beleza? Coite já está entrando. Boa noite. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, tá escutando bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô escutando. Não tá dando eco aí não, né? Não, eco não. Então tá bom, Estamos beleza. aqui mais uma vez nesta noite, neste encontro com Fátima Bernardes, não, com Coit. Hoje o tema tá bem legal, hein? Gostei do assunto, vai ser bacana hoje, hein? Você gostou do tema? Gostei. Assim, até pra gente já ir começando mesmo, né? A gente, Uhum. teoricamente, fugimos um pouco do tema sobre corrida, né? E esporte e tudo mais, mas pensando um pouco, né, gente? Porque na quarentena a gente está tendo muito mais contato, né, com as pessoas mais velhas e tudo mais. Então foi por isso que escolhemos o tema. Vamos só nos apresentar, né, Coit? Porque tem uma galera entrando aí, não sei se todo mundo conhece a gente. Bom, eu sou Juliana, sou da equipe Time to Run, de corredores, né? Corredores amigos. E a gente vem fazendo aí uma série de lives, né, com os profissionais de saúde para a gente compartilhar conhecimento técnico, né, com os atletas amadores. E o Coach é um grande amigo da equipe, né, vem aí disponibilizando o tempo dele, ele é nutricionista esportivo. E nós, já é a terceira Coach que a gente está fazendo, ou a quarta live? Acho que é a terceira já. É a terceira, né? Terceira live que a gente vem discutindo, assim, inúmeros assuntos relacionados à nutrição, à saúde, à corrida de rua. E agora o meu pai tá assistindo, tá falando, fala que é filho do Amaro e da Sônia. E aí, assim, a gente tá aqui, né, Coito, para falar um pouco sobre essa questão da nutrição e a terceira idade, que tá, tipo assim, tá todo mundo falando de idoso agora, que a terceira idade é grupo de risco, que os idosos estão morrendo de coronavírus, que os idosos têm um monte de comorbidades e blá 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 e blá blá blá. E acho que falta um pouco, né, de conteúdo, de esclarecimento, até porque a gente sabe que a terceira idade hoje já não é como era antigamente, e as pessoas com mais de 60 anos, elas estão extremamente ativas, né? Muitas ainda trabalham, e eu acho que é por isso que também tá com essa questão tão em alta, né? Porque um idosinho que tá lá em casa, quietinho, que não anda direito, que tem suas dificuldades, para ele ficar em casa no isolamento, beleza, ele já estava isolado. Mas a grande maioria dos idosos não, eles estão sofrendo porque eles querem sair, porque eles querem fazer um milhão de coisas, né? E aí, para começar um pouquinho a nossa live, eu queria falar de alguns dados estatísticos que eu levantei nesses dias, que no mundo, em 2015, éramos em 901 milhões de idosos, né? De pessoas com mais de 60 anos. Lembrando que na Europa, por exemplo, eles consideram idosos acima de 65 anos. Isso está muito relacionado com a questão, com a nossa questão cultural, de expectativa de vida e tudo mais. E em 2050, seremos 2,1 bilhões de idosos. E acho que isso vai incluir também eu e o Coit. Já vamos estar acima dos 60, provavelmente, em 2050, né? E hoje a expectativa de vida do brasileiro ela está em torno de 75 anos. E em 2060, aliás, perdão, quem está nascendo hoje, a expectativa de vida já está ultrapassando mais de 80 anos, né? Então, cada vez as pessoas estão vivendo muito mais. E aí também um outro dado que me chamou a atenção é que na equipe Time to Run a gente tem um cadastro, né, das pessoas, porque como a gente faz
as inscrições das corridas para a galera, para ganhar os descontos de grupo e tal, a gente tem 143 pessoas. E só 5 são acima de 60 anos. Né? Então é uma coisa muito interessante. E além disso, a gente sabe que apenas uma delas pratica atividade física regular, que é corredora mesmo, que participa das provas, que nem a gente, né? Que nem os mais jovens. Então, isso foram dados que me chamaram muito a atenção e fizeram com que a gente tentasse trazer esse público para o nosso Instagram através da live com o coach, para despertar um pouco essa questão de atividade física, para despertar um pouco essa questão de saúde, né? Para o idoso que está em casa hoje, isolado, né, por conta da pandemia, mas que trazer essa percepção de que, apesar de tudo que a gente está vendo, sempre é hora de a gente trabalhar a nossa saúde. Então, agora, com a Ah, palavra, o Coit. Vamos lá, Coit. O que você trouxe aí para falar para gente? eu acho que você trouxe uns dados bem interessantes, principalmente em Uhum, relação ao número, né, uhum, crescente dessa população. E a gente vai chegar nessa idade também. Então, a gente falar agora que um idoso acima de 60 anos, 65 anos, né, é até estranho, né, porque a gente vê tanta gente bem ativa ou trabalhando e com tantas atividades, e lá com 70 anos ou até mais, né? Então, hoje em dia é mais comum. E eu acho que isso aí é um ponto positivo, né? Porque envelhecimento mesmo é quando você, vamos dizer, começa até parar de pensar, raciocinar, ou até não utilizar tanto esse músculo que é o cérebro, ou até mesmo ficar mais inativo, né? Então ficar frágil, então o envelhecimento e ficar um velhinho frágil, que é o mais complicado. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? Então a gente tem que tentar melhorar essa qualidade e a longevidade, né? Que seria bacana, né? Então um dos pontos seria a parte da nutrição, a parte psíquica, né? Então, pensando em conjunto geral, é a saúde mesmo, né? Que está envolvida junto com o exercício físico também, né? uhum, Então, tem diversos pontos, assim, principalmente essa parte de nutrição que está envolvida no idoso que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente pode pensar, poxa, mas é tão tranquilo uma pessoa que já convive com os hábitos alimentares saudáveis, né? E aí continuar dessa forma. Se, por exemplo, eu atendo um paciente que ele nem faz acompanhamento, nunca fez acompanhamento nutricional, e passa comigo pela primeira vez, e a gente já observa dificuldade na mastigação, né? Então, isso aí já é uma visão clínica que a gente tem que ter, né? Que aí, com uma dificuldade de deglutição, a pessoa já não vai conseguir consumir um alimento que, por exemplo, eu falei ali, poxa, vamos tentar introduzir uma proteína, por exemplo, vamos consumir uma carne ali, ou um frango, se a pessoa não consegue nem mastigar, né? Então tem essa dificuldade. Aí ela vai para algo mais pastoso, de repente vai para a sopa e aí não consegue ingerir essa quantidade proteica, né? E aí algumas vezes acontece desse mesmo paciente que inconscientemente, né, sem pensar, deixa de consumir algum alimento e começa a perder massa muscular, por exemplo, né? Então essa da uhum, proteína. Então ele começa a perder massa muscular, quando vai ver, já é um idoso frágil. uhum, Perde a massa muscular, consequentemente, o que acontece? Normalmente pode acontecer e quando não tem contração muscular, acontece de não ter tanta captação, entrada de cálcio nos ossos também, né? uhum, Então aí pode perder a massa óssea, né? Aí se esse mesmo indivíduo, por exemplo, já está mais frágil, começa a tentar fazer uma atividade sozinho, tem uma queda, por exemplo, uma fratura, pronto. Aí aí acabou tudo, né? acabou tudo. Que é muito Uhum, comum acontecer isso, né? E a uhum, pessoa fala assim, não, eu sempre fiz isso, agora eu vou voltar a fazer, né, como eu fazia antes. Não. Por isso tem que ter um acompanhamento correto uhum, com um fisiatra ou com um nutricionista, com
o educador físico, né, o fisioterapeuta, né? Então tem que Uhum. ter um acompanhamento com um profissional, porque a gente nem imagina. Quando chega nesse patamar, aí é muito difícil, aí a gente tem que recorrer a até medicamentos quando necessário, né? Então, aí vira um ciclo, né? Então, algo que de repente começou lá por conta da mastigação, algo tão simples que a gente nem detectou, e aí ficou inapetente, não conseguiu consumir alguns alimentos necessários, e aí levou uma queda, que aí vai fazer com que esse paciente fique mais frágil, sedentário, né? Uhum. Então, E aí tem vira diversos. um círculo vicioso, né? É, e aí tem alguns pacientes que de repente nem observam isso, e eu atendo alguns idosos, assim, de 80 anos ou mais, que eles têm uma dificuldade tão grande que eu vou mostrar até um exercício que a gente pode, por exemplo, fazer como teste. Estou sentado. Tem alguns pacientes que têm que apoiar na mesa para levantar, Uhum. porque não tem tanta força, né, no quadril, na perna. Então, Uhum. por exemplo, um leve teste, por exemplo, do paciente colocar os braços aqui no ombro, né, e tentar Uhum. levantar da cadeira. Né? Só de Uhum. levantar assim, ó, tem Uhum. alguns pacientes que não conseguem realizar essa Uhum. atividade tão simples, né? Uhum. Porque acontece essa perda de massa muscular. Isso Uhum. também tem nome, né? Essa perda de massa muscular que é comum nos idosos. É chamado de sarcopenia, né? Perda de massa muscular. Então, Uhum. esse é um dos pontos que a gente tem que tentar prevenir e a melhor forma é com uma boa nutrição e exercício também, né? Uhum. É óbvio que, por exemplo, a gente sabe que quanto mais velho a gente tá, maiores são os danos causados do que a gente fez ao longo da nossa vida inteira, né? Mas não é porque tá com 60, 70, 80 anos que é o tempo de dizer, ah, já fiz isso a minha vida inteira, não é agora que eu vou mudar. Pelo contrário, né? Tem muito estudo que fala em relação à longevidade que o paciente ganha quando ele começa a praticar atividade física, quando ele começa a ter uma alimentação mais adequada, né? E é óbvio, como você falou, tem alguns que infelizmente perderam os dentes, porque justamente Uhum. por conta de tudo que já viveu, né? Então a gente sabe que tem esses problemas. E aí um dos pontos, Coit, que a gente tinha visto, né, que é importante, além dessa questão do trato gastrointestinal da mastigação, por conta de perda de musculatura, né, para mastigar o alimento, tem a questão da absorção do trato gastrointestinal, né, que é um pouco diferente em relação de quando a gente é mais jovem. Que isso é importante assim para gente entender? Bom, primeiro para as pessoas que estão assistindo entender direitinho, aqui, a gente, quando vai comer um alimento, tem a digestão, a gente coloca o alimento na boca, começa a digestão, que é onde a gente consegue triturar o alimento pela boca, né? E depois é todo o seu sistema gastrointestinal, seu corpo, que vai conseguir fazer a digestão. A Uhum, digestão é esse ponto até chegar lá ao estômago, fazer a digestão bem ácido, depois chegar o nutriente bem trituradinho lá no intestino e conseguir entrar. Aí essa entrada já se chama absorção. Essa absorção, então, que nem a Ju estava falando, que pode ficar um pouquinho prejudicada, né? A gente já pode modificar e manipular também, né? Com alguns suplementos, né? Então, isso aí acontece sim, né? E algumas vezes o paciente fica com algumas deficiências de algumas vitaminas, né? Porque não tem uma absorção boa. Então, uhum. primeiro ponto, tem que ter a digestão boa, né? Então, mastigação. Tem pessoas, até uns adultos aí, ou crianças, que nem tem uma digestão boa, nem mastiga direito, já sai correndo também, né? Engole a Mas, assim, comida, né? engole a comida. É. Uhum, Então tem esse ponto, né, da uhum, mastigação, né, e aí ter uma boa digestão, entrada e ter uma boa absorção. Para a gente melhorar essa absorção, essa entrada, né, hoje em dia tem uma substância chamada probiótico, né, são esses lactobacilos, bifidobactérias, que vão deixar as bactérias do intestino benéficas, né, com mais bactérias boas,
né? Então, isso aí já favorece muito a absorção desses nutrientes, né? Vitaminas, minerais. Então, isso já ajuda bastante. Então, esse é um ponto que a gente pode Uhum, trabalhar. Se já um indivíduo, né, idoso, já está com o intestino preso, de repente tem alguma alteração, alguma doença, né? Então, a gente tem que investigar e tem que ver, né, qual que é a recomendação para esse paciente tomar também, se uhum, pode tomar. Por isso que a gente tem que avaliar muito bem, não é qualquer um que pode tomar, principalmente a gente pensa no idoso que está assistindo, né? uhum. Porque normalmente um idoso acima de 45, 50, 60 anos, já começa a aparecer algumas comorbidades, algumas doenças que a gente tem que investigar se há essa necessidade e se pode ser suplementado, né? Uhum. Então isso aí também tem que ter um cuidado, né? Uhum. Isso E pensando sim, em suplementação de probiótico, aqueles que saquinho, assim que se fala, né? sim, sim, tem aquele Uhum, saquinho. Eu mando manipular. Eu uhum, passo para os meus pacientes manipulados, dependendo de uhum, cada caso, eu prescrevo algumas cepas, alguns lactobacilos uhum, específicos para os pacientes, entendeu? Para uhum, cada paciente eu mando um uhum, tipo, entendeu? uhum. E pensando nesses probióticos, acho que a gente até falou isso na primeira live, né? Quando a gente tá falando sobre melhora da imunidade e tal. Sim, Você falou um pouquinho sobre os probióticos que vêm, esses de shot, por exemplo, que vende no supermercado, né? Levando em conta todas as considerações sobre açúcar, de paciente diabético que não pode ingerir e tal. De uma maneira geral, você recomenda que o idoso possa fazer uso desses alimentos? sim, eu recomendo. Uhum, Não é recomendado para aqueles pacientes que estão tomando um antibiótico ou tem uhum, alguma doença inflamatória intestinal, se uhum, tem alguma doença ali grave, né? Então aí não é recomendado, né? uhum, Se tem alguma, por exemplo, uma diarreia aguda ou se tem o intestino preso, né? Então não tem problema então utilizar, tá uhum, bom? Então uhum, tem certas algumas restrições assim e que elas uhum, pessoas que têm bastante flatulências, gases, que é comum no uhum, idoso, né? Porque deixa de absorver, normalmente acontece uma certa intolerância à uhum, lactose, que é o açúcar do leite, é comum acontecer no idoso, né? uhum, Então, o idoso é um público diferenciado, né? Então, por isso que o nutricionista tem que ser bem atento quando vai atender. Então, quando eu atendo um paciente, né, aí tem gente que vai e depois aí indica para um outro e fala assim, aí o outro paciente chega e fala assim, nossa, o meu amigo fulano falou que você adivinha tudo. Não, não é que eu adivinho. Mas não, eu sempre faço algumas perguntas quando eu vejo assim a má alimentação está relacionada com isso ou uhum. aquilo, eu faço essa pergunta. Olha, normalmente tem um hábito intestinal ruim, ou se de repente tem flatulências, gases, dor Aí ele abdominal. falou, nossa, sabe de tudo! Como assim? Você sabe tudo? Não sei o que, aí eu, sabe? E algumas vezes é por conta da má alimentação, enfim, aí a Uhum, gente já consegue observar os exames, quando a gente observa, por uhum, exemplo, é comum ter deficiência de vitamina B12 nos pacientes uhum, desse, né? Que é para a parte cognitiva, a memória, né? Então, algumas vezes fica com sintomas da vitamina baixa de vitamina B12 ou B6, né? Inapetência, falta de fome. Então, a uhum, gente tem que investigar o que pode ter ali, né? E ver uhum, os exames e aí prescrever. Olha, você precisa de ômega 3. Isso aí uhum, ajuda na parte cognitiva, na parte inflamatória, porque você está com dor muscular, ou se uhum, não, de repente, você precisa de vitamina B12, porque seus exames estão demonstrando e você está com falta de memória por conta dessas dores nos membros inferiores nas pernas, então você precisa disso uhum, aí. Então, diversos, né, vitaminas e substâncias são essenciais para um paciente idoso que a gente nem imagina. Então, é só uhum, uma avaliação clínica que a gente já vai ter uma visão ampla e aí saber o que vai ser melhor para cada paciente. A gente acha, só o probiótico vai melhorar a absorção, tá ótimo. Não, de repente um uhum, paciente está muito frágil ali, está precisando de muita vitamina. E aí, por exemplo, uma pessoa que toma vitamina D, ajuda na captação de cálcio nos ossos. 1.000 para manutenção. Aí aquela pessoa está com tanta deficiência que ele precisa, por exemplo, de 50.000 por semana. uhum, Né? Uma dose muito grande. Como que a pessoa vai atingir isso se está tomando 7.000 por semana? Então, algumas uhum, vezes a gente tem uns pacientes que estão com um déficit
nutricional grande e tem que investigar, né? Uhum. E aí, pensando também, Coit, você falou até de sarcopenia e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho sobre a composição corporal, né? Porque para o jovem a gente considera gordura, né? Gordura Uhum. visceral e massa magra, né? Que é a parte, grosseiramente falando, que é a massa muscular. Para o idoso, assim, como que é essa diferença? É, para o idoso, né, a massa corporal vai diferenciar da mulher e do homem. Uhum, Tá? uhum, Se a gente for ver até a expectativa de vida, né, pesquisar até aqui do Brasil ou alguns outros países, a expectativa de vida da mulher é maior, né? O uhum, homem é menor. Tem diversos fatores que podem influenciar, né? Principalmente a parte hormonal, genética, comportamental, né? Até mesmo homens não vão aos médicos, nutricionistas, né? Então não fazem acompanhamento, né? Mas um dos pontos também que eu queria entrar, então, por exemplo, pensando na mulher, né, que é o público maior e que também assiste mais live, enfim, também tem isso. As mulheres, depois que chega na menopausa, né, uhum, a composição corporal muda. Elas uhum, sentem isso. Né? Então, aquela dificuldade de repente perder a massa gorda, algumas vezes começa a modificar, tem uma quantidade maior de gordura visceral, que você falou. Né? Qual que é essa diferença, pessoal? A gordura subcutânea é essa aqui, por exemplo, que a gente pega aqui, ó, do tchauzinho e tal, né? E da barriga também, então, essa gordurinha. Aí agora, a gordura visceral é aquela que está em volta dos órgãos e é que normalmente o homem tem mais, né? Então, aquele abdômen assim, avantajado, né? Tem bastante gordura visceral, né? Então, gordura visceral tem aqui dentro, tem o músculo e tem a gordura subcutânea que a gente consegue até pegar aqui, né? Pinçar, né? Então, essa gordura visceral ela é muito prejudicial. E pode acontecer de aumentar essa gordura visceral, né, após a menopausa. Então, por isso que é uhum, importante realizar exercício físico, que aí a gente consegue amenizar essa gordura visceral também na mulher, né? uhum, E aí, na mulher, então, acontece que também, antes da menopausa, né, tem a menstruação. E aí tem até se não ter um consumo adequado, por exemplo, de cálcio, né? Aí pode acontecer de perder, e aí vai chegar na fase ali de 60 anos, já está com uma osteopenia, uma uhum. osteoporose, né? Então aí é muito mais frágil em qualquer batida, fraturou. E aí acontece que a gente estava falando de repente ficar camada, né? Uhum, Então, a composição corporal da mulher, né? Então, é totalmente diferente do homem. Então, chega nessa fase, então a gente tem que ficar muito atento a isso. E tem exames específicos para a gente observar essa composição corporal, né? Que é a densitometria mineral óssea. Né? Ele é um uhum, exame muito bom, você fica na maca e aí consegue observar tudinho, quanto de massa óssea, massa muscular, massa gorda tem, né? Então, esse exame é bacana para a gente identificar, né? Se precisa de suplementação de cálcio, suplementação de vitamina D, magnésio, de repente de exercício, né? Porque eu digo, captação de cálcio nos ossos precisa de contração muscular, né? Se a gente não fizer contração muscular, pode acontecer de não ter uma captação de cálcio tão grande. E não adianta ficar suplementando, que não, você não vai ter um resultado pleno, né, Isso do que mesmo. a pessoa está usando, né? E aí assim, não Uhum, é? Tem muita gente que fala, nossa, eu tomo vitamina D por conta da massa óssea, mas é bom fazer exercício também que ele vai ajudar, né? uhum, Então, sim. exercício e a vitamina D, cálcio, né? Se for necessário, né? Então aí tem que ser tomado também. Tem que tomar muito Uhum, cuidado também com a suplementação de cálcio, porque tem alguns estudos demonstrando que uma dose muito elevada de cálcio em um único momento pode levar até doenças cardíacas, né? Então tem ah, que sim. tomar, Uhum, né? Tem que tomar todo um cuidado também, então, de quanto a dose, como que vai ser conduzido tudo isso também. Mas uhum, voltando em relação à massa corporal, no idoso, então, em geral,
tende a, vamos dizer, vamos pensar desde o início. Desde criança, a gente começa a aumentar a massa óssea. Legal, Uhum. massa óssea vai crescendo, chega até uns 20 anos, que aí você não consegue aumentar mais a massa óssea. Aí fica aqui num nível, seria o ideal, né? Adequado, se chegar nesse nível. Fase adulta, aí chega na fase de 55 para mais, aí a tendência é diminuir essa massa óssea gradativamente, normal, né? Que é comum acontecer isso. Agora imagina se a pessoa para chegar nesse pico de 55 anos, ela já não consumiu cálcio, não fez exercício e chega abaixo. Então ela vai chegar no osteopenia. Aí Uhum. vai chegar que quando estiver caindo, vai ser muito rápido para chegar na osteoporose. Vai estar muito mais frágil, muito mais rápido. Então, quando eu penso nos pacientes, eu penso já no geral, pensando até lá no futuro. Quando eu atendo dos 20 anos, ou de repente aquele paciente com 12, 13 anos que está formando a massa óssea, eu já estou pensando nisso. O que eu preciso oferecer? Eu preciso oferecer cálcio para esse paciente, para ele chegar bem, num pico bom, né? E aí ficar bom aqui na fase adulta. Depois, né, lá no idoso, chegar bem. Chegou Uhum. nessa idade ali, então, se tiver uma massa óssea boa, né? Então, a gente tem que pensar na massa muscular, que aí Uhum. é muito comum perder massa muscular com a idade normal, né? Que é chamado de sarcopenia, né? E aí a gente tem que fortalecer, tem que ter um exercício e consumo adequado de carboidrato, proteína. É muito difícil atingir as necessidades proteicas num idoso, né? Idoso normalmente tem uma dificuldade maior de consumir carne, né? Alimentos mais consistentes. Então, algumas vezes há necessidade de suplementação, né, proteica, né, para aumentar essa massa muscular. Suplementos, alguns, eles já vêm com uma molécula totalmente quebradinha, então, de repente, ajuda também nessa digestão e absorção de nutrientes, né? Então, pode ajudar também, né? Uhum. Então, por isso que tem que ser bem avaliado esse idoso, né? Porque algumas vezes há necessidade de suplementação. Aí fala, pô, meu nutricionista passou um whey, uma É isso que eu creatina. ia perguntar. O idoso pode tomar whey protein, creatina, BCA, essas coisas todas? Como que é isso? BCA, Hum. normalmente a gente não prescreve. A gente que eu Uhum. digo eu, né, e quem estuda nessa parte aí, assim, né? Normalmente a gente não prescreve, né? Uhum. Não há necessidade, mas o whey, sim. Então tem que ver, então, a necessidade proteica de cada um. Uhum. O, Sim. o whey protein, né, é Uhum. proteína, um monte Uhum. de moléculas de aminoácidos junto que aí forma essa proteína. Um dos aminoácidos, né, dessas moléculas aí, que é uma das mais importantes para aumentar a produção de proteína dentro do músculo, é a Uhum. leucina. Então, algumas vezes os nutricionistas prescrevem leucina, só leucina isolada, né, para um paciente desse. Então, já Interessante. pode Uhum. ajudar no aumento da massa muscular. Uhum. E hoje em dia tem alguns suplementos específicos, né? Tem o Uhum. Nutren Senior, tem Nutren Protein, tem o Fortifit Pro, tem Glucerna, tem vários sustagem. Alguns têm um pouquinho de carboidrato a mais, um menos, uma proteína Uhum. específica. Então isso aí tudo tem que ser discutido com o nutricionista, Uhum. né? Mas tem bastante suplementos proteicos, né, Uhum. que podem ajudar a aumentar a massa muscular nesse idoso, né? Ah, interessante. E aí, E a puxando gente, esse gancho, ô Coit, que eu recebi até uma pergunta falando. Acho que foi até uma questão que a gente discutiu com o Passos numa live de educação com o educador físico, em relação à nossa. Que durante a quarentena a gente diminuiu um pouco, né, a questão da atividade física, de fazer musculação e corrida e tudo mais. E uma forma da gente tentar manter a nossa massa muscular é baseada um pouco na alimentação, né? Acho que a gente uhum, até comentou sobre isso também na outra live. E em sim. relação aos idosos, você acha que valeria a pena dar uma suplementada em relação à proteína nas refeições?
Ou É isso aí. não vai adiantar nada? Sim, pode adiantar se o paciente não tiver essa dificuldade. Uhum, Normalmente, quando o paciente já vem inapetente, algumas vezes é uhum, por conta de deficiência de vitamina B6, né? uhum, Ou e aí algumas vezes está precisando dessa proteína. Consumo uhum, de ovo, carne vermelha, frango, uhum, peixe. uhum, Lógico, tem o da parte vegetal também, né? Soja que uhum, pode ajudar, né? uhum, Mas quando chega nesse ponto que aí já está tão inapetente, algumas vezes a gente precisa suplementar, né? Ou uhum, aquela dificuldade de mastigação, né? Então aí é interessante suplementar também, né? uhum. E aqui tem uma pergunta, ó. Tem algum alimento que tem a leucina? Acho que as proteínas no geral, né? Proteína de origem animal, normalmente Uhum, elas são ricas, né? Então carne vermelha, frango, ovo, peixe, então são ricas em leucina. uhum, Ok, para um adulto é facinho atingir, consumir essa leucina. Mas aí alguns pacientes, então a gente precisa suplementar, aumentar colocar uma dose maior, que aí ajuda. Idoso, uhum, frágil, normalmente responde muito bem ao consumo de proteína, né? E legal. a necessidade, algumas vezes a necessidade é até maior. Uma dica para esses pacientes, para aumentar, é onde responde melhor ainda, sabe qual que é o horário? Da Uhum, noite, né? uhum, Antes de dormir. Então, antes de dormir, tem estudos demonstrando, né, que se você tiver um consumo maior de proteína, pode favorecer o aumento de massa muscular em mais ou menos 22% comparado com caraca. aquele que não consome, né? Uhum, Então, a suplementação de proteína neste período favorece muito. Mas a gente está falando de um idoso saudável, né? uhum, Hoje em dia a gente sabe que um dos maiores fatores de mortalidade é infarto. Normalmente esses pacientes têm uma hipertensão arterial, pressão alta, né? Então aí pode levar a uma insuficiência renal. Então tem uhum, que observar também se a função do rim dessa pessoa está boa, né? uhum, Se essa pessoa já está com uma leve insuficiência renal, a insuficiência renal seria a perda da função do rim, né? Se essa pessoa já está dessa forma, né, e não é avaliada corretamente, começa a consumir mais proteína, que nem a gente está falando aqui, aí pode prejudicar. A função do rim começa a perder, ela não volta, né? Então vai perdendo, quando chega a 60% menos, vai chegar a um patamar ali de 7, 6, 5% que vai precisar de hemodiálise. Então uhum, tem que ser muito criterioso, a gente tem que tomar todo um cuidado com essas lives por conta disso, né? Porque a gente está uhum. falando para um público Para muito muita imenso. gente é muito heterogêneo, né? É, Então tem assim, que de tomar uma maneira muito geral, né? A gente sempre fala de uma maneira geral, mas cada caso é um caso. isso. Mas Uhum, idoso responde bem em relação uhum, ao consumo de proteína e tem uma resposta boa. uhum, Outra suplementação, a gente pensando em suplementação, é a creatina. Creatina também tem estudo já com idosos frágeis, uhum. né, que com o exercício pode favorecer aumento dessa massa muscular e aumento de força. Aumento Hum, de massa muscular é uma coisa, aumento uhum, de força é outra, né? Então uhum, a gente tem eu tenho alguns pacientes que parece que é forte, tudo, mas ele é grande só. Tem bastante massa gorda também e até massa muscular, só que ele é fraco, né? uhum, Então alguns idosos precisam de força, na verdade, entendeu? E aí essa creatina pode entrar sim como um uhum. aliado na, na suplementação dessa aumento de massa muscular também, Bacana. junto com Bem, exercícios uhum. de resistente, né? De exercício de força, né? É, meu, exercício e alimentação é um casal que tem que andar junto, independente da idade, né? É verdade. Se tivesse uns idosos, nossa senhora, algumas vezes eu vejo na academia, né, idosos, dá até vontade de dar um abraço no idoso. Continue, continue. Faça isso aí, tá fazendo uns exercícios bonitinhos, e você olha assim, nossa, 80 e poucos anos, certeza. E ela tá treinando super bem, bonitinho, dá vontade de até apertar as bochechas assim do idoso. É engraçado, né? Porque
ainda existe esse pensamento de tipo, ai, nunca fiz isso a minha vida inteira, não é agora que eu vou fazer. Mas o benefício de você começar a fazer uma atividade física, de começar a se alimentar de maneira adequada, né, direcionado, acho que o papel do nutricionista é justamente esse, porque comer, todo mundo sabe comer. Mas Uhum. o papel do nutricionista é você direcionar, né, essa alimentação e ver onde que são os seus pontos fracos para você poder melhorar, né? E isso também se expande para qualquer idade, né? Pode ter 5, 10, 20, 80, que vai ter Sim. sempre um benefício, né? E com essa expectativa de vida que está sempre aumentando, eu vejo Uhum. que a expectativa de vida e o acesso aos recursos, né? Porque antigamente também quase ninguém tinha acesso a um nutricionista, um educador físico, até o médico mesmo, né? Hoje em dia tem médicos muito especializados em terceira idade, então eu vejo que isso tende a melhorar cada vez mais, né? Sim, eu até pensei em fazer alguns cursos assim em geriatria, né, Uhum, porque é um público assim que tem aumentado bastante, e a uhum, procura é bem grande. Só que acaba com meus estudos que eu tive ou até mesmo uhum, com as palestras sempre tem. uhum, Então eu já vi assim que tem muitos artigos, então eu leio bastante, então uhum. eu já Tem percebo que bastante demanda, né? então, eu já consegui, então, já observar, né, assim, que dá para trabalhar já bastante e tem muitos pontos para trabalhar que eu já trabalho, né, e com muitos Uhum, idosos. sim. Eu tenho um Uhum, público, assim, muito grande de idosos, assim, na uhum, clínica, né, a única coisa que eles não acompanham no Instagram, né, uhum. mas eu tenho bastante e é incrível. Mas É, depois, se você hum, quiser, até puxando o gancho aqui com a galera, hum, todas as lives estão ficando salvas no YouTube, né, no canal do Time to Run. E essa semana a gente conseguiu fazer a playlist no Spotify. Então dá também para escutar no Spotify todas as lives que a gente está fazendo. A gente está pensando até em colocar alguns conteúdos a mais. Então dá para todo mundo acompanhar. Quem tem Instagram, quem tem YouTube, ouvir no rádio, né? Através dos podcasts. Então vai dar para a gente difundir para bastante gente. sensacional, parabéns, É. então, ficando bacana, que legal. Eu fico É. contente em participar disso, então, que aí ajuda também a passar mais informações, né, Uhum, e espero que eu possa ajudar a mais e mais todo mundo aí uhum. que esteja escutando ou assistindo. Uhum. Legal. Ô, Coit, e tinha mais uma questão que eu queria que você colocasse, que eu acho que é muito interessante, que a gente falou, né, que infelizmente, conforme a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco do paladar, a questão do olfato, né, até mesmo a visão, né? Com os seus Uhum. pacientes, como é que você trabalha isso? Porque a gente percebe que conforme vai perdendo esses sentidos, a pessoa perde o interesse pela comida, né? O interesse pelo alimento. Até coisas que ele gostava de comer quando era novo, ele já não dá mais atenção, né? Quando tá mais velho. Então, como é que você faz para ter essa inserção do idoso, para ele elaborar o próprio cardápio, para ele pensar no que ele quer comer e ter de uma qualidade de alimentação? Nesses pacientes específicos, assim, é mais complicado, né? Uhum, Primeiro, a gente já tem que tentar identificar os primeiros sinais de dificuldade na alimentação. uhum, Então, que nem a gente tinha dito, na mastigação, é o porquê o paciente de repente fica inapetente, e algumas vezes fica, e aí se for mais por conta do olfato, né, o paladar, e a gente tem que trabalhar em relação a esses sentidos, cores, aroma, e nada melhor do que chefe de cozinha. Nossa, gostaria de ter uma pessoa assim, uma chefe de cozinha em casa que assim maravilhoso. E aí esse é um dos pontos, né? E sabe o que acontece também, que aí tem muitas pessoas que não levam em conta que a alimentação não é só a boa nutrição ou bem-estar físico, né? É mental também, tem a parte social. A gente não pensa tanto na parte social. Não sei como que era na sua infância, mas assim, na minha infância era aquilo. Vai jantar ou vai almoçar, né? Principalmente na janta. Então todo mundo sentar na mesa, né? Brigava para sentar na mesa para comer, porque tinha essa parte social, né? Essa junção, a união da família, né? Então, um idoso, algumas vezes
ele sente essa falta, esse isolamento que nem a gente está sentindo agora, né? O idoso já sente frequentemente, né, isolado. Então, algumas vezes, só por conta desse isolamento, aí esse paciente ele fica mais depressivo, né? E aí, algumas vezes, não tem nem ânimo para comer. Então, algumas vezes eu posso pensar até em aromas, ou sabores, ou ervas, e falar e passar dicas, ou de repente, Uhum, olha, eu sei que você está com dores musculares, vão colocar cúrcuma, açafrão da terra, mas se a pessoa não está nem animada para comer ou para fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, a gente tem que identificar algumas vezes e até mesmo indicar, mesmo seja um psicólogo, ou uhum, conversar. Algumas vezes um idoso que eu atendo, numa consulta, eu vejo que eu não preciso nem falar da parte de nutrição, a pessoa já sabe uhum, cozinhar bem, já sabe fazer alguns pratos, né, já viveu bastante. Então, só de eu dar um pouquinho dessa atenção e a pessoa fica bem, se sentir acolhida, então aí uhum. já começa a fazer, e aí começa a lembrar de uns pratos da infância, ou de repente que fazia para uma filha X, ou que de repente, Que a mãe sabe? fazia até, né? Então, assim, algumas vezes a gente ser mais humano, que nem a gente sente agora nessa quarentena, né? De repente só compartilhar algumas ideias, ou conversar, ou relembrar alguns pontos que a pessoa fica tão apática ou depressiva e de repente só fica naquele mundinho fechado e nem vê nada, não pensa em nada. Só de você abrir assim as imagens ou o pensamento, a pessoa já começa a querer já, vamos fazer aquela preparação, nossa, que eu preciso. Ah, eu vou fazer que nem estava pensando aqui, guacamole, que eu preciso. Ah, vou pegar aquele jalapeño, aquela pimenta, não sei o quê. E aí já começa a fazer, come e tal, não sei o quê, e pronto. A pessoa indiretamente já começa a comer, e eu nem precisei falar de tal alimento ou tal nutriente. Uhum. É incrível, mas é É uma verdade. coisa até que eu queria compartilhar, que a gente tá, na minha família, a gente tá compartilhando várias receitas, assim, de coisas que a gente gosta, mas que só as Hum, mães que fazem, sabe? Tipo, ah, eu gosto de bolo de fubá, gosto de pão feito em casa, eu gosto de não sei o quê. Independente, assim, se é fit, se tem açúcar, não estamos nos sim. preocupando com isso agora. Mas a gente está compartilhando as receitas, né, e fazendo em casa, e isso é até uma forma de a gente se conectar, né, com as Com pessoas que estão certeza. isoladas. E até fica de dica, né? Porque, principalmente as avós, elas estão isoladas e porque realmente são as mais velhas, não podem sair. E eram elas fazer aquele macarrão de domingo, que faziam a feijoada e tal. E então tem essa questão de da gente se conectar através da comida. Achei muito legal isso que você falou. Porque eu também lembrei de quando eu era criança que a gente sempre sentava ao redor da mesa, né? Algumas vezes eu E. até me arrepio, assim, algumas vezes eu vou Uhum, comer algum alimento e aí eu lembro da infância, assim, que a pessoa nem imagina, de repente você tá chorando por dentro, você nem sabe, mas você está comendo só um pão de queijo, aí quando você vai ver porque aquela pessoa tá lembrando da infância que comia um pão de queijo velho. Aí eu uhum, falo, é. caramba, você tá chorando. Aí é um negócio assim. Então, assim, tem essa parte afetiva também do alimento, né? Então é Uhum, incrível. Mas é por isso que a gente tem que pensar em tudo. Quando a gente chega e atende um paciente, a gente tem que começar. A pessoa está falando, você já está imaginando, né? O que você uhum. pode falar para o paciente e tudo. Então, é muita concentração. E algumas vezes, quando eu atendo muitos pacientes, algumas vezes eu fico muito cansado de noite, o pessoal não entende. Fala, mas você ficou sentado, você ficou conversando, não sei o quê. Não, mas a gente fica pensando em todos os pontos possíveis que a É, gente mas pode é ajudar bem o isso mesmo, paciente. né? Então a pessoa nem imagina. Mas é isso, num idoso, de repente, são só detalhes. E aí, numa consulta, numa outra, que você vai conhecendo o paciente, você vai descobrindo, né? É, não é só Nossa, sair então, prescrevendo, né? Tipo, ah, toma isso, come isso, faça. Porque tudo sempre são ordens, né? Faça isso, é, coma isso, diga isso, mas ouvir o paciente, entender aquela questão, entender, né, esse contexto é bem legal. Achei bem legal é. isso que você trouxe. E Deixa o eu ver aqui, paciente, Coit, que tem umas perguntas. Pode continuar falando. Só vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui. tem uns pacientes que eles nem sabem, mas, por exemplo, eu atendo um paciente que eu vejo que ele está precisando de ômega 3 algo assim para memória, e ele não quer tomar um suplemento. E eu penso assim, poxa, eu vou colocar um abacate nessa alimentação aí, que nem eu estava dando exemplo. Pô, aí Uhum, eu começo a perguntar, mas você gosta de tal coisa no abacate, por exemplo? Ah, eu gosto, mas eu não gosto de leite, não sei o quê. Mas e aí o guacamole, né? Que não falei, deu exemplo. uhum, Ah, é bom, né? Então, aí eu falo, mas eu não sei fazer. Eu falei, não, eu já faz isso aqui. Aí eu falo, passa, tá, não sei o quê, e pronto. Aí a pessoa já começa a comer e inconscientemente eu já estou passando para o paciente comer algo que era aquele nutriente que estava faltando.
entendeu? E a pessoa nem sabe. Aí a pessoa come, tem aquele prazer todo, tal, não sei o quê, e aí vai, né? Então são diversos pontos que a gente tem que ir trabalhando e de repente introduzir, né? Que aí um paciente vai aceitar, outro não. E aí a Uhum. gente tem que pensar, poxa, não gosto disso aí, vamos para castanha, sei lá, vamos para uma outra coisa, vamos triturar e colocar em algum iogurte, sei lá, entendeu? Tem que ir Uhum. imaginando e vendo, que ser criativo né, nesse momento, né? Então é É muito muito difícil assim, a legal. gente conversar com um idoso, de repente a gente tem que pensar nesses sentidos também para a pessoa falar, ah, não, senão a pessoa vai falar, ah, eu vou comer só aquela castanha lá, é ruim, não, não sei o quê. Entendeu? É verdade. Ó, tem uma pergunta aí, ó. Minha mãe não quer tomar leite desnatado, só leite integral. O que eu faço? É porque ela nunca tomou o semi-desnatado, né? Tenta tomar o semi-desnatado. Pular pro desnatado, nem que a vaca tussa. Uhum, Não dá, né? Então, a pessoa que tem um hábito assim já há longo tempo, eu nem tento colocar o leite desnatado. Se eu falar pro paciente, falar assim, ó, come pão integral e toma o leite desnatado, a pessoa não volta mais, né? uhum, Então, é uma conversa, né? Então, olha, ó, eu já explico. Cada grama de proteína que você precisa está ficando fraca, você consegue levantar, você não, a pessoa não consegue nem levantar da cadeira. Pô, tá perdendo massa muscular, né? Tá perdendo uhum, massa óssea. Densitometria mineral óssea está mostrando que tá com osteoporose. uhum, Precisa ter um consumo maior de proteína, de repente desse leite aqui e diminuir a gordura, né? uhum, O leite, aí eu já começo. Ó, o leite fornece, cada grama de gordura fornece 9 calorias. Se uhum, você reduzir um pouquinho que seja, cada grama de proteína fornece 4. Então você consegue consumir até mais. Vamos uhum, colocar o semi-desnatado? Vamos bater com uma fruta? Fica consistente, o cremoso e vai ser nutritivo. Olha que bacana a vitamina. Então eu já coloco isso daí. Pronto, a pessoa já, ok. e aí vai Semi-desnatado aceitando tá aos bom. pouquinhos, né? Só ficar no semi-desnatado, aí já diminui a quantidade de gordura. A pessoa vai querer comer um pouquinho mais, de repente come com um pouquinho de ovo, alguma outra coisinha ali, ou, sabe? Pronto, já aumentou já uma outro alimento que ela poderia consumir mais, né? Se a Uhum, gente deixa a alimentação quase ali 100% de gordura, depois não vai aceitar os outros alimentos, né? Então a gente tem que diminuir ali um pouquinho para depois colocar outros alimentos nutritivos com menor quantidade calórica, né? uhum. Então seria bacana. Então essas estratégias que a gente tem que pensar. Só de trocar de repente pelo semi-desnatado, vai aceitar e pronto, né? Lá aqui em Legal. casa já foi assim já. Antes era tudo integral, antes era separado, o meu e o deles. Aí depois Uhum. eu fui fazendo mercado, aí eu já fui comprando só o semi-desnatado. Aí depois Não, eles daí nem toma o que tem, perceberam, né? Não, nem. né? Aí eu comecei a preparar, eles nem sentiram a diferença. Quando foi ver, já estavam tomando semi-desnatado, estavam tomando sempre semi-desnatado. E nem sabe, algumas vezes eu compro desnatado, o pessoal nem sabe, já foi. Aí já se acostumou, entendeu? Ah, Agora não, mas tá pular vendo? direto, pular Uhum. direto não dá, muito difícil. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. É... Comer cana-de-açúcar, o que que vocês acham? Eu lembro muito da minha infância, mas sei que tem muito açúcar. Primeiro que é Já difícil foi. achar cana aqui em São Paulo, né? Sério, eu comi essa semana É, onde você comprou? na feira. Olha só. Aí, ao invés de pedir a cana, você pede a coisa. Ah, Mas no negócio do caldo de cana. Ah, entendi. ele até dá. Ele fala, não, pode levar. Uhum, Mas ou compra na feira algumas. É que a gente tem muito amigo, assim, sabe? Que uhum, vai para tal lugar, não sei o que, e traz. Então, ou eu compro, a gente compra, ou se não, eu queria dessa vez aqui, aí a gente ganhou, né? De um parente e tal, uhum, aí a gente, uhum, ou de amigos, né? Aí vem. uhum. Mas e aí, E qual comer, que é comer a cana, você acha que é muito ruim? se não tem nenhuma doença, não tem problema nenhum. Se tem Uhum, um açúcar, glicemia, o açúcar no sangue já bem alterado, aumentado, aí uhum. tem que tomar cuidado. A única coisa é o seguinte: quando for consumir esses açúcares, para não ter esses picos de açúcar no sangue, aí é bom consumir antes dessa cana, se consumir alguma fibra ou proteína. Aí a Tipo um digestão é mais pastel. lenta. Não. Só o pastel da feira. Ah, ai, meu pai do céu, ele me quebra as pernas. Não, aí se Não, você tô come brincando. algum outro alimento assim, né?
mais quantidade de proteína, fibra, Uhum. aí esse pico de açúcar vai ser menor. Aí você consome depois, ou depois de uma refeição, depois de um almoço ali, você sabe que vai consumir esse açúcar, você já Uhum. diminui arroz, ou nem consome arroz ali naquela refeição, come Uhum. o caldo de cana também, né? O caldo de cana, não, a A cana. cana. Uhum. Então aí não teria problema nenhum. E a quantidade que vem assim do suco é bem pequena, então você vai consumir ali tranquilo, né? Uhum. Então, de vez em quando não teria problema nenhum, mas tem que saber como consumir. Agora, você come de jejum, isso aí já pode dar esse pico de açúcar sim. Tá Uhum. ok? É E o é bom, famoso veneno, né? mas é que nem me falou aí, né? A pessoa lembra da infância. Nossa, quem sou eu para restringir um alimento desse? Entendeu? Uhum. Não sou ninguém. Então coma, tem que comer mesmo, é bom, quer lembrar, então come, entendeu? Uhum. É assim. Legal. É. Bom, essa pergunta da Carol, em que alimento conseguimos a leucina? Acho que você respondeu, né? Principalmente nas carnes. Mas no caso da bonitinha vegetariana, como é que faz? Ah, se eu não me engano, ela toma suplemento também, né? Whey. Uhum. Sim, Ela mas no já, geral, assim, dá para consumir, dá para ter leucina nas leguminosas também? normalmente é suplemento mesmo, Uhum. ou consumo desses alimentos de origem animal, né? Uhum. Agora, ovo também tem, né? Eu não me recordo se ela consome, eu acho que ela consome também ovo. Uhum. Então aí já tem, né? Uhum. Então aí já, ou se não atingir, né? Então a gente passa o suplemento. Mas normalmente os pacientes que são vegetarianos ou até aqueles pacientes veganos, né, eles se adaptam bem com os exercícios e o consumo variado de aminoácidos, né? E aí Uhum. acaba que não tem essa deficiência nem nada, não. Tem uma síntese Uhum. proteica boa, né? E consegue suprir bem. Uhum. Beleza. Ó, Coiti, então eu Hum, queria muito te agradecer, viu, pelo nosso bate-papo de hoje. Acho que foi muito produtivo. A princípio a gente pensou até que ia fugir muito dos assuntos do grupo, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Gostei muito do que você trouxe em relação a estar, né, com a família, reunida em volta da mesa, da inclusão dos idosos. Achei isso muito legal. Obrigada por ter compartilhado essa ideia, porque realmente a gente está precisando dessas ideias quentinhas no nosso coração, né? E aí, qual que é a sua palavra final aí para falar aí pro povo, pros velhos que estão assistindo a gente? Pros velhos e pros novos, né, que estão cuidando dos velhos. Vamos cuidar dos velhos, gente. Isso mesmo, eu acho que os novos aí têm que cuidar dos velhinhos, né? E algumas vezes a gente tem que ter paciência, tem que entender que os idosos têm algumas vezes deficiências nutricionais e a gente não consegue interpretar que essa pessoa tem uma deficiência, sei lá, de ômega 3 de repente, e está com falta de memória, ou de repente vitamina B12 e está irritada, né? Então, se a pessoa tem algum sintoma, algumas vezes, ou de repente fica irritada com você, alguma coisinha, alguma coisa que começa a reclamar, né? Então, não deixa de lado, não. Você tem que ajudar, né? Então, de repente, levar para um geriatra, né? Ou, de repente, sugerir uma consulta médica com um clínico, né? Procurar ajuda, sim, e não ficar só discutindo e levar nessa briga intensa, né? Porque a gente sabe que é muito comum ter deficiências nutricionais nessa faixa etária. Então a gente Uhum, tem que ter uma visão clínica também dentro de casa, que é bom, sabe? É a mesma coisa, eu vi um vídeo esses dias, eu não sei se você viu, no Instagram, a gente olhou, como é que era? Um cara pegou assim, o que eu vou fazer com esse cachorro aqui que tava destruindo o lixo, né? uhum, Aí ele foi lá e levou comida, né? uhum, Tipo, não foi lá e bater, sai fora, tal, não sei o quê. Não, foi lá e deu comida. O cachorro tava precisando de comida. Mesma uhum, coisa, se o pai ou a mãe ali, ou os avós, sei lá, quem esteja ali, tá brigando com você, pô, você tem alguma coisa errada. Não é uhum, assim, é porque ele tá muito isolado e tá irritado comigo porque eu não tô aparecendo mais aqui. Pô, então vamos dar atenção, né? Não é uhum, vai brigar e vou sumir porque ele tá brigando comigo, né? uhum, Ou, né, tem que ver. Ou, de repente, é por conta de deficiências nutricionais, alguma outra uhum, coisa, entendeu? Por que que ela não está levantando mais do sofá? Por que está ficando mais na cama? É frágil. Então, tá perda de massa muscular, tá inapetente, tá sem fome. Vamos procurar,
Por que você Uhum. está sem fome? Conversa. Normalmente fica sem fome, normalmente fica com, não tem sede, não tem Uhum. fome. Então a pessoa fica com a boca seca. Você, indiretamente, você olha isso, você já pode falar, olha, vamos tomar mais água frequentemente, né? Sua urina está amarelada, dá para ver. Tá? Uhum. Então, são alguns sinais que, de repente, a pessoa que está convivendo junto pode ajudar, né? E é muito difícil um profissional ver tudo isso, né, numa Uhum. consulta. Então, todo mundo que esteja assistindo, até aquelas pessoas mais idosas, ou a pessoa que eu tenho um idoso aqui, né? Tenta acalmar também, né? Uma boa e saber lidar com os filhos ou o pessoal mais, os novos aí que não tem essa visão, né? E o pessoal que é mais novo também está assistindo, então começa a ter um pouquinho mais dessa visão também, que tem um pouquinho mais de amor para esse público aí em geral. Até Com mesmo para você certeza. mais idoso, né? Você, igual fala assim, pô, você é idoso, fica em casa. Mas agora imagina eu falar isso para você, Ju. Ó, você é idosa, você tem que ficar em casa. Meu, você não vai querer. Você fala assim, nossa senhora, agora que eu vou sair mesmo. É Pois é, muito então, é difícil. sempre tudo muita ordem, né? Faça isso, É, faça aquilo, né? Então, não, realmente a gente tem que tem que ver essa fala, né? tem que saber lidar com as pessoas, né? Então, é Uhum. só de mandar ou julgar, né? Não é bem assim, né? É bem complicado. Uhum. Inclusive, eu vou até falar o meu aqui, ó. Eu tô, por conta de eu estar atendendo, eu tô saindo até de casa agora para morar. Já aluguei tudo, já para Uhum. morar fora, né? Uhum. Uhum. Para evitar o risco aqui de contaminação Uhum. dos meus velhinhos aqui. É, tem que Né? Mas cuidar. é basicamente isso, né? Porque eu vou Uhum. ficar brigando com ele, não, ou de repente ou ficar aqui, ah, você não pode sair, não sei o quê, não, você tem que viver, e é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, chega um momento, a gente tem que, sei lá, refletir e pensar em todos os pontos, seja o Uhum. nosso, né? O que a gente está fazendo de bom e de ruim, é que ninguém é perfeito, e seja o idoso ou seja os mais novos, né? Uhum. É isso Obrigada, aí, viu, legal. Coit? Obrigada mesmo. Obrigada. Acho que foi extremamente produtivo, assim. Deu para a gente ter uma ideia ampla, né? Para a gente tá com ideia, gente, de fazer mais lives com o Coit relacionado a essa questão para os mais velhos mesmo, porque acho que são ganchos que a gente puxa para vários aspectos para os jovens e para os idosos, né? Acho que tem um pouco isso. Então, para finalizar, eu só queria lembrar vocês que a live vai ficar salva no Instagram, que agora a gente tem YouTube, tem podcast que dá para ouvir depois. E eu queria muito agradecer o Coit pela disponibilidade de tempo, Coit, por tudo que você tem feito pela gente, tá? Obrigada. E na semana que vem a gente tem a nossa próxima live, Quem Te Inspira na Corrida, tá? Que vai ser com Solonei Silva. Olha só, gente, que legal. Ele vai vir conversar com a gente, falar um pouco sobre a trajetória de vida dele. E para quem não sabe, o Solonei, ele é medalhista do Pan-Americano, né, de Guadalajara, e ele ganhou 2 vezes a Maratona Internacional de São Paulo. Então a gente está super, super ansioso para ver esse cara que inspira tanta gente, né? Inclusive a gente, corredores. Obrigado, viu, gente? Valeu. Legal. Beijo, beijo, Obrigado. Coit. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até.